Olá, eu sou Ezequiel Edi e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro dos principais conteúdos de extensão rural no Brasil e no mundo. Quando uma inovação tecnológica ou uma novidade ela chega ao agricultor, seja por intermédio das mãos de um extensionista rural ou por outros meios de difusão, ela não é simplesmente aceita e adotada de imediato. Ou seja, há um tempo específico, dependendo das condições das famílias, das realidades vivenciadas pelas famílias em diferentes condições. Então, o agricultor, de posse de uma informação sobre alguma novidade, ele vai avaliar, vai pensar, vai amadurecer essa ideia se isso é cabível à sua realidade. De um modo geral, o agricultor, ao ser exposto a essa informação, ele enganja-se num processo chamado de tomada de decisão. E essa tomada de decisão vai dizer se ele vai utilizar ou não essa informação que ele recebeu. Ele vai usar ou não essa tecnologia ou essa inovação tecnológica que chegou à disposição até ele. Nós estamos falando aqui sobre o processo de tomada de decisão. Esse processo de tomada de decisão dos agricultores, ele é baseado numa série de variáveis e condições, dentre as quais vão se destacar principalmente o preço, o mercado, o grau de risco e incertezas que se tem esse determinado tipo de inovação tecnológica e também os desejos e aspirações das famílias rurais. Portanto, a tomada de decisão do agricultor está também condicionada a três grandes fatores. Fatores naturais ligados ao saber. Se o agricultor ignora determinada informação, ele não poderá utilizá-la. Fatores culturais associados ao querer. Quando o produtor não quer, não há condições para a utilização da inovação. Fatores estruturais ligados ao poder. O agricultor pode saber e querer, mas não utilizar a inovação porque determinados pré-requisitos estão fora do seu alcance. Nesse sentido, todo extensionista rural ele precisa adaptar suas condições de diálogo com as famílias e ter posturas diferentes de acordo com as situações que ele vivencia. Ou seja, o extensionista rural ele precisa ser muito mais que um difusor de tecnologia na agropecuária, né? Esse termo, inclusive, já está considerado ultrapassado e ser, portanto, um educador. Ele entender esse processo pedagógico de aprendizado de uma inovação, de uma novidade tecnológica e o momento em que o agricultor está de acordo com a realidade que ele vive naquele momento do tempo e espaço. Então, nesse processo de tomada de decisão, nós temos três grandes fatores: saber, querer e poder. Na área do saber, o extensionista rural ele vai fornecer informações que permitam a tomada de decisão. E além disso, o extensionista também vai ensinar como fazer. Ou seja, não é apenas levar a tecnologia agropecuária, mas ser de fato um verdadeiro educador. Vamos exemplificar esse caso, né? Um agricultor, então, ele deseja melhorar a fertilidade do solo da sua propriedade. Então o extensionista ele vai explicar as formas como fazer isso ou ainda apresentar experiências de outros agricultores que deram certo. Ou seja, ele não apresenta apenas o que precisa ser comprado para melhorar o solo, mas ele mostra a importância de um bom manejo para que o solo possa produzir mais ao longo do prazo. Então essa característica ela é do processo do fazer pedagógico, ou seja, mostra-se a importância, mostra os ganhos que ele vai ter ao longo do tempo para depois, em um segundo plano, mostrar quais são os produtos e estratégias que o agricultor tem que implementar para que ele possa melhorar a fertilidade do seu solo. Na área do querer, o extensionista, junto com os agricultores, ele vai estimular, vai criar necessidade de motivação.
Ou seja, né, o extensionista faz isso visando minimizar a certa relutância que o agricultor tem sobre determinada questão, que é natural, inclusive, do ser humano ter uma certa relutância quando ele conhece alguma coisa nova. Então, a mudança do agricultor, ele vai estar altamente condicionada com a habilidade que o extensionista tem de motivá-lo a fazer essa nova adequação, a conhecer mais sobre essa novidade, seja ela uma tecnologia tradicional, seja ela uma tecnologia social. Então, um exemplo relacionado a essa questão do querer, que envolve a questão da motivação, é o extensionista criar condições para que o agricultor conheça outras experiências de solo conservado, ou ainda, caso ele não conseguir levar ele a conhecer outras experiências fora da realidade que ele está, dentro da sua propriedade, ele pode usar de outras estratégias, como até filmar, pegar um depoimento de um agricultor e esse outro agricultor apresentar a experiência para ele. Então o extensionista, nesse caso do querer, ele é um articulador, um motivador que vai conectar as experiências e vai criar sentido a essas questões. Já na área do poder, o extensionista vai atuar junto aos fatores que impedem, por exemplo, o desenvolvimento rural. Ele vai procurar organizar os meios necessários a esse desenvolvimento, juntamente com as instituições existentes para que se possa atingir os seus objetivos. Vamos exemplificar aqui para vocês. Um agricultor precisa fazer a correção da acidez do solo antes dele iniciar um sistema de plantio direto. Ora, não há calcário na região. Então o que pode acontecer? Como que a gente faz para trazer esse calcário para que o agricultor possa usar? O extensionista ele pode articular junto com a gestão pública municipal ou as cooperativas da região a busca do produto em outro local para que o agricultor tenha acesso e use na sua propriedade. É uma questão que vai para além da porteira, que está para fora da porteira, mas que faz toda a diferença dentro da porteira, caso o agricultor tenha condições de adquirir esse produto. Então é isso, gente. A tomada de decisão do agricultor ela é bem complexa. Inclusive vai depender de uma série de questões, principalmente do capital social que a família tem no meio rural, dos recursos financeiros, obviamente, né? Da vontade, da sua motivação e de uma série de fatores que estão dentro da porteira e também fora da unidade de produção. Esses fatores vão fazer que algumas famílias vão decidir por adotar as tecnologias, sejam elas externas ou internas, sejam elas tecnologias tradicionais ou tecnologias sociais, e outras famílias no mesmo local podem optar em não fazer essa adoção. Entender isso é muito importante para um bom trabalho na extensão rural. Esses e outros conteúdos sobre extensão rural você encontra no nosso site oextensionista.com. E não deixe de seguir o Extensionista nas suas redes sociais. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal.